E aí, povo maravilhoso? Olha só, vamos aí discutir esse determinante aqui de matriz de ordem 2, tá? Eu sei que a gente já fez isso em sala de aula e eu expliquei que o determinante de ordem 2 é só multiplicar a diagonal principal e subtrair da multiplicação da diagonal secundária. Tudo bem, nenhum problema. Só que nesse vídeo eu vou fazer só um pouquinho diferente. Por que eu vou fazer só um pouquinho diferente? Vou fazer de um jeito que vai ficar parecido com a regra para determinante de ordem 3, tá? Então é o seguinte, estou aqui com a matriz 2, 3, 5, 8, quero calcular o seu determinante, porque está entre barras, tá? Então isso aqui é determinante. Então é o seguinte, pegamos aí a diagonal principal, que é composta pelos elementos 2 e 8, ó, tá aqui, e vou multiplicar. 2 vezes 8 eu sei que dá 16. Então olha só, regrinha. Nesse caso aqui a gente permanece com o sinal. A regra que eu estou adotando agora. Diagonal principal, a gente permanece com o sinal que deu. Que ficou positivo? Deu positivo a multiplicação? Permanece positivo. Agora a gente vai olhar para a diagonal secundária dessa matriz, ó, que é composta pelos elementos 5 e 3. Então na diagonal secundária, vou fazer o seguinte. Vou multiplicar. Se deu positivo, eu troco, boto negativo. Se deu negativo, troco e boto positivo. Ou seja, aqui na diagonal secundária, a gente vai sempre mudar o sinal. Então, olha só. Vou multiplicar aqui. 5 vezes 3 é 15, só que eu vou trocar. Vou botar menos 15. Então, o determinante está aqui, gente, se eu chamar essa matriz ali de A, então o determinante de A vai ser a soma de 16 mais o menos 15, né? Então, aqui mais por menos eu sei que vai dar menos. 16 menos 15, a resposta é 1. O determinante dessa matriz aqui é 1, beleza? Então, olha só. Próximo vídeo a gente vai falar sobre determinantes de matrizes de ordem 3. E vocês vão perceber que eu teria adotado diagonal principal, permanece o sinal, diagonal secundária, troca o sinal. Essa regra vai ser válida lá para matrizes de ordem 3, se você quiser calcular o determinante dela, tá? Então, por isso que eu fiz só essa pequena alteração aqui e o determinante está dando 1 nesse caso. Então, ó, para a próxima, determinante de ordem 3. Valeu! Então, olha só, pessoal. Agora a gente vai calcular determinantes de matrizes de ordem 3, como essa que está aqui, tá? Só que usando a regra de Sarri, ou regra de Sarro, se você quiser aportuguesar o nome desse francês. Olha só, nós temos aqui uma matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, e essas barrinhas aqui, elas indicam o que pra gente? Calcule o determinante dessa matriz que está aqui dentro, tá? Então lembrando, quando é barrinhas, pede determinante. Se eu quiser representar só a matriz, puramente, seria entre colchetes, como a gente vem estudando, ou ainda entre parênteses, tá? Mas aquele que é o determinante, vamos usar a regra de Sarros. O que é que diz a regra de Sarros? Olha, pega a matriz de ordem 3 e coloca aqui do lado as duas primeiras colunas dela. Então eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui do lado desse determinante. Então eu vou repetir aqui a primeira coluna, 1, 5 e 1, e a segunda coluna, 3, 2 e 4, tá? Beleza, repetimos. O que é que a gente vai fazer a partir de agora? Seguinte, a gente vai analisar primeiro aqui a diagonal principal da matriz, né? A matriz é essa, a diagonal principal são compostos por esses números aqui, ó, 1, 2 e 2, tá? O que é que acontece? Diagonal principal. Quando a gente repetiu as duas primeiras colunas aqui, ó, a gente acabou criando duas diagonais também paralelas a essa diagonal principal, olha, que são, ó, essa diagonal aqui composta pelos elementos 3, menos 3 e 1, e a outra diagonal paralela, que é 4, 5 e 4, tá? O que é que acontece? Vamos então multiplicar os três elementos de cada diagonal dessas e permanecer com o sinal que der. Ou seja, nesse sentido aqui, da diagonal principal e suas paralelas, se deu positivo, o resultado vai permanecer positivo. Se deu negativo, a gente vai deixar negativo mesmo, tá? Então, olha só, multiplicando cada diagonal. 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4. Beleza.
4, deixa ele aqui, não vou mudar o sinal dele. Próxima. 3 vezes menos 3 é menos 9, né? Positivo com negativo. Menos 9 vezes 1 continua sendo menos 9. Então veja que eu estou deixando o sinal aí. Deu negativo, deixa esse sinal menos 9 aí. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Deixa 80 positivo mesmo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque agora, pela regra de Sarros, a gente vai calcular a multiplicação da diagonal secundária e de suas duas paralelas. A diagonal secundária dessa matriz aqui é essa daqui, ó. 1, 2, 4. Composta desses 3 elementos aí. E ela tem duas paralelas também, ó. 4 menos 3 e 1 é uma delas. E 2, 5 e 3 é outra paralela à diagonal secundária. Então, na diagonal secundária, que é esse tracejado vermelho, e de suas paralelas, a gente vai trocar o sinal. Se deu positivo, a gente vai colocar negativo. Se deu negativo, a gente vai colocar positivo, beleza? Então, olha só, vou para cá. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Mas eu não vou colocar aqui positivo, vou colocar, ó, negativo. Então, é menos o 8, tá? 4 vezes menos 3 é menos 12. Menos 12 vezes 1 permanece menos 12. Mas aqui eu não vou colocar menos 12. Já vou trocar o sinal, vai ficar 12 positivo, tá? E aqui, ó, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Também vou trocar o sinal. Vou deixar como menos 30. Então, gente, é o seguinte. Para eu calcular o determinante dessa matriz, que está aqui dentro, tá? Vou chamar essa matriz A. Então, o determinante da matriz A. Agora é só somar todos os valores que eu encontrei. Então, olha só. 4 menos 9 mais 80. E menos 8 mais 12 menos 30. Então, olha só como é que vai ficar esse determinante aí. Vou pegar só os positivos primeiro. 4 mais 8, 80. 84 mais 12, 96 positivo. Menos, vou pegar só os negativos, ó. Menos 9, menos 8, menos 17. Menos 30, menos 47. Então, aqui vai ser menos 47. Fazendo essas continhas aqui, a gente vai encontrar que o determinante da matriz é igual a 49, tá? Então, essa aí é a regra de Sarros. Então, a dica é, tem organização, tá? Repita as duas primeiras colunas, mas bem bonitinho, todo mundo alinhado, porque você vai ver que você vai ter que fazer 6 tracejados. Né? O primeiro tracejado da diagonal principal, suas duas paralelas. Multiplica os elementos. E nesse caso aqui permanece com o sinal que deu. Se deu positivo, pega positivo. Se deu negativo, fica negativo. Aí você vai para a diagonal secundária da matriz, que é esse primeiro tracejado vermelho aqui, ó. Ele vai ter também duas paralelas. Então aqui você multiplica os elementos, só que inverte o sinal. Aqui, ó, por exemplo, deu positivo, 8 positivo, mas colocou menos 8. Então é ter cuidado aí que no tracejado vermelho a gente vai sempre trocar o sinal. Fez tudo, soma e obtém a resposta correta. Então essa é a regra de Sarri, ou regra de Sarros, que eu costumo chamar. Valeu!